Congratulações, leitores e leitoras! Para esta atividade, trouxemos uma obra filosófica do autor Huberto Holden, escritor brasileiro, pessoa bastante influente, pesquisadora dos fenômenos comportamentais do ser humano. Como o nosso intuito é promover a leitura, nos contentamos a trabalhar apenas com o pensamento dele contido neste livro. O que não descarta a possibilidade de você, leitor, você, leitora, através de suas ideias críticas, argumentativas, de maneira analítica, apresentar o seu ponto de vista, realizando a interação entre os envolvidos neste debate. Esperamos, assim, contribuir para a difusão deste tão importante elemento na vida das pessoas, que é o hábito de ler, principalmente os conteúdos que desenvolvam no indivíduo a plena capacidade, não só de conhecer, mas de participar do mundo social e cultural onde nós vivemos. Desde já, eu sou grato a todos vocês participantes, de um modo geral, que contribuem para que a leitura se torne uma realidade crescente e natural na vida das pessoas. Natural de Santa Catarina, Brasil, possuía formação nas áreas científicas, filosóficas e teológicas, estudos realizados no continente europeu. No Brasil, atuou como professor, palestrante e escritor, sendo destaque nesta última atividade com vasto acervo de obras publicadas e traduzidas para os mais variados idiomas. Embora não pertencesse a nenhum partido político ou agremiação religiosa, suas ideias tinham um alcance profundo nestas áreas destacadas. Foi fundador de um movimento denominado Alvorada, marco da idealização de seu pensamento. Nos Estados Unidos, trabalhou ao lado de Albert Einstein na elaboração de conceitos sobre a vida humana, bem como sobre o universo. Suas ideias foram propagadas em várias nações, tornando conhecido em diversas localidades do mundo. Faleceu em 1981, deixando como seu maior patrimônio o seu exemplo de pensar e repensar a humanidade. Logo nas primeiras páginas, o autor, o Huberto Holden, ele nos coloca uma reflexão, mas, ao mesmo tempo, uma encruzilhada. O fazer humano está voltado para conscientizar-se do seu ser ou realiza suas ações aleatórias sem o despertar da consciência. Para Humberto, primeiro que tudo, o eu consciente, ele é parte integrante de todo e qualquer ser humano. E ele precisa ser despertado, que assim que for despertado, propiciará um modo de viver dentro de uma conduta ética, dentro dos princípios da boa convivência na sociedade. Entretanto, quando esta consciência ainda está adormecida, o fazer, ou seja, as ações, são sempre rejeitadas pela consciência, mas age mesmo assim, porque não procurou ter o autocontrole
que direcionará as ações, como ele afirma nas palavras a seguir. A fim de salvaguardar a dignidade e o destino humano, é necessário que o homem, no caso, de modo geral, o ser humano, né, tenha consciência nítida do seu verdadeiro ser, que deverá orientar todo o seu dizer e fazer. Até aquele ditado popular que diz que quando a cabeça não pensa, o corpo é quem paga, porque as ações elas são realizadas, embora haja uma consciência que a pessoa não deu lugar para que essa consciência fosse despertada e realiza ações, muitas vezes criminosas, que vão de encontro ao bom convívio na sociedade, mas faz reiteradamente. Holden, como professor de filosofia, questionou se era possível aplicá-la no modelo educacional brasileiro, pelo menos na perspectiva que ele pensava o que seria verdadeiramente uma base filosófica nas escolas brasileiras. Acreditava que os modelos oficiais primavam por uma educação de fora para dentro. Não oportunizava o indivíduo a descobrir seu próprio eu e a partir daí realizar-se como ser humano. As pessoas transbordam aquilo que são no seu interior. Desta forma, suas ações são o resultado da materialização do seu ser. Ele cita as palavras de Cristo que afirma: o que vem de dentro é o que contamina o ser humano. Quando as pessoas se autorrealizam como seres humanos, elas possuem um campo de alta voltagem em sua alma que energiza o que está à sua volta. Não é fato, apesar da realidade brasileira, os princípios educacionais são voltados mais para a instrução, não especificamente uma verdadeira educação. Argumentos técnicos, analíticos, eles não proporcionam, os modelos pedagógicos não proporcionam a progressão do ser humano para uma autoeducação, o despertar do eu educacional dentro das pessoas. Questiona sobre a influência do meio tornar alguém bom ou mal. Se, na verdade, através do seu livre-arbítrio, pode resistir a realizar tanto bem quanto mal. Então ele questiona sobre o meio ter a influência para transformar a mentalidade, né, de uma pessoa. Porque se existe o livre-arbítrio, então é uma questão que outros filósofos falam sobre essa questão. De o meio é quem faz a realização da pessoa. Ele já lança essa crítica, que se existe o livre-arbítrio, então o ser humano pode não ser tanto assim fruto do meio. Então ele citou até o fato de Judas Iscariotes, que conviveu com Cristo nas suas pregações. Portanto, ele estava em um meio excelente. Mas ele deu lugar ao mal, resistindo ao bem. Então, por isto, os mestres, né, o intuito do mestre é despertar nos seus alunos o desejo
para a plenitude do bem. Mas é única e exclusivamente deles a escolha, a decisão a ser seguida. Quantas pessoas possuem elevados graus de intelectualidade, de conhecimento técnico, mas são verdadeiramente mal educados. São instruídos por aquilo que possui, mas estão presos ao ego e não ao desenvolvimento do seu ser interior. O educador, se ele não possuir as qualidades necessárias para este grande empreendimento, então ele jamais conseguirá verdadeiramente educar, porque cada um dá aquilo que tem. O fruto do ego é a ação por meio de uma recompensa ou por medo de castigo, enquanto que o fruto do ser interior é um bem não fingido e permanece inalterado, apesar das circunstâncias. O processo educativo, ou melhor dizendo, instrutivo, pelo qual passa o ser humano, não tem contribuído para o engrandecimento de sua consciência, promovendo o despertar para exercer sua cidadania plena como agente construtor de uma sociedade mais humana, mais justa. Uma humanidade que está perdendo sua identidade e seu rumo. Vive uma crise existencial, porque não alcançou o verdadeiro objetivo de estar no planeta Terra. O modelo de educação vigente é voltado para instruir o ego, não oportunizando a formação integral dos indivíduos. Pessoas instruídas, mas não educadas no sentido amplo da palavra, resultam em frustração e pessimismo. Desenvolve o intelecto, porém não o espírito, que representa uma ficção educacional. A situação é tão crítica que, apesar de estarmos vivenciando um tempo de avanços tecnológicos, contudo as pessoas são transformadas em meros sujeitos distantes de compreender os valores humanísticos. Na verdade, estão regredindo para os tempos da Idade Média. A verdadeira felicidade humana está no desenvolvimento de uma ampla visão de sua razão de existir, proporcionando uma convivência harmônica com todos os segmentos de sua vivência na Terra. Então, valores como o amor, a fraternidade, a justiça, a verdade, tudo isso torna-nos pessoas universais. Embora em muitas situações exijam sacrifícios para alcançar estes objetivos em uma sociedade que cada vez mais está regredindo. Então, mas quem foge destas concepções, o autor, o filósofo Humberto Holden, então quem foge destas concepções estão mergulhados em, digamos, prazeres momentâneos, sem frutos permanentes. Então estão distantes da verdadeira educação. A mente humana é uma entidade formadora de sua consciência. Se o indivíduo vive em um meio cercado de más ações, não necessariamente ele deve agir de igual modo. O ser humano, ser produto do meio, pode não ser um pensamento geral, porque as pessoas sabem o que fazem, isto é, o que é bom e aquilo que é mal. Os instrumentos educacionais, tanto na família quanto na escola, devem priorizar a reflexão para despertar a consciência em praticar o bem, mesmo sem pensar em recompensa imediata, o que pode causar um conflito entre a consciência e o ego. O autor adverte também que quem educa precisa estar autorrealizado para que autorrealize alguém, porque as palavras aguçam os ouvidos, mas os exemplos
aí fazem com que aconteça a reprodução. A educação escolar, conforme já foi falado, tende a não educar verdadeiramente, mas concentra-se no desenvolvimento intelectual, científico, semelhante a um processo instrutivo, porém não educativo no seu sentido completo. O autor ele mencionou o fato de que, mesmo na sociedade moderna, os modelos instrutivos não conseguem diminuir os índices de criminalidade. Pessoas são desenvolvidas intelectualmente, contudo, o desenvolvimento de uma consciência destinada ao bem da coletividade não existe conforme seria necessário. Até faz uma crítica contundente também às religiões que deveriam ser protagonistas para o alcance deste objetivo, mas ainda não conseguiram. Quando se está educando integralmente, vai muito mais além do que aprender técnicas, teorias, fórmulas ou outros procedimentos pedagógicos mecânicos. A educação não precisa abranger o psíquico do educando, suas emoções, sua mente e seu corpo. A busca pelo conhecimento científico não leva o indivíduo a conhecer os valores que o tornam educado na sua totalidade. O educador deve trabalhar no sentido de despertar no educando uma abertura para receber os valores que o conduzirá a um caminho de desenvolvimento pleno, tornando apto a conviver harmonicamente com seu semelhante e assim como com a natureza. O que vem do Espírito é a consciência pela presença de Deus, realizando a libertação do ego, o qual permeia os males da alma humana. Nesta parte, o autor questiona sobre o valor da liberdade. Se ela deve ser restrita, limitada ou irrestrita, sem controle. Isto é mencionado porque há ideias, tanto no campo pedagógico quanto mesmo familiar, ideias que são disseminadas a respeito dessa falta de controle, de imposição de limites, tanto no meio da infância, adolescência, que é fases mais críticas. Então, a quem defende este pensamento de uma liberdade total baseia-se no argumento de que os limites impostos aos educandos eles podem gerar traumas permanentes. Afirmou ainda que pode inibir a liberdade, ele retarda o indivíduo a capacidade de se realizar harmonicamente com seus semelhantes. Contudo, Holden ele afirma que a falta de limites ou mesmo de castigos pelas transgressões às leis da natureza produz uma pessoa sem segurança para a convivência em sociedade, ocorrendo um desequilíbrio nas relações mútuas. Ele atenta ainda que o ser humano, quando na fase adulta, se vê envolto em problemas ocasionados pela falta de equilíbrio resultante da não condução para o controle de sua liberdade, tanto pelos pais ou até mesmo no âmbito escolar, ele chega a culpar as pessoas que poderiam tê-lo educado e assim não fizeram, deram essa liberdade total, e ele vai entrar em problemas e ele chega a culpar os outros, tanto no âmbito familiar como também no âmbito escolar. Então não estamos falando aqui em castigos por motivos pessoais ou vingança ou outros semelhantes, mas de direcionar para uma vida frutífera futuramente, para saber permanecer no âmbito social. Holden retrata a natureza humana como uma entidade que necessita de um equilíbrio entre as forças que a impulsiona. Bem e mal são partes existenciais dentro de cada ser humano, mas
Este precisa raciocinar para que lado deve pender. Se para o ego, colherá maus frutos; se para o espírito, colherá bons frutos. A evolução de cada indivíduo ocorre quando ele desenvolve a capacidade de resistir aos elementos que possam destruí-lo internamente. Ninguém deve ser materialista por completo e nem também espiritualista. A integralidade de uma pessoa está na sua capacidade de realizar-se como alguém que possui em seu interior todas as condições de promover o equilíbrio entre as necessidades materiais e espirituais. A humanidade não foi criada como uma tábua rasa, como há teorias sobre este conceito. A capacidade de analisar o mundo que a cerca é um fator existencial, resguardados os devidos níveis de desenvolvimento cognitivo. É só observarmos que os habitantes terrestres têm procurado evoluir para sua própria sobrevivência. O perigo está no desenvolvimento materialista intelectual sem o devido zelo pelo espírito, o qual é o pilar para a harmonia da espécie humana, tanto para com seus pares, quanto para a preservação da terra. Educar integralmente é tornar uma pessoa a ser amante da justiça e da cidadania em toda a sua plenitude. Agir sem a espera de recompensa, dentro de suas potencialidades. Um projeto educacional voltado apenas para a arte técnica e instrutiva não consegue alcançar este objetivo. Leiamos este trecho, essa citação, que extraímos diretamente das palavras do autor, na página 57. Enquanto os governos e as igrejas não derem a verdadeira educação a mesma importância que até agora estão dando à instrução, a humanidade não tem esperança alguma de melhores dias. A árvore venenosa continuará a produzir os mesmos frutos que produziu até hoje, e frutos cada vez piores. Para Huberto, a tendência de seguir os princípios morais apenas pelo medo de castigo ou recebimento de um prêmio torna o ser humano um egoísta, mesmo que esta recompensa seja póstuma. A integralidade da educação só acontece, de fato, quando a libertação do ego, que é pertinente a todos, é autêntica. Porque quem vive como escravo do ego não luta para libertar-se, vive perpetuamente atrelado a este, em um perpétuo círculo vicioso. A fraqueza dos modelos educacionais está na ausência de formar indivíduos que se autorrealizem como seres que estão aptos a entender e buscar saídas para os conflitos da vida em todas as suas vertentes. Fato este que as ciências, as práticas pedagógicas, as técnicas de ensino não estão cumprindo a contento o seu verdadeiro papel. Outro crucial problema é a falta de educadores voltados a trabalhar com os alunos e enxergá-los como pessoas que não precisam ser moldadas, mas os educadores precisam estar aptos a despertar os alunos para o que já está em seu interior. O cobaísmo educacional precisa ser erradicado, porque o educador, ao trabalhar com crianças e adolescentes, deve mostrar-lhes os caminhos diversos da mente humana, que são, respectivamente, o instinto e a razão. E esta última é o foco principal para uma consciência, um pleno desenvolvimento, para que com autonomia o estudante possa buscar o seu próprio caminho. O ser humano, embora tenha uma consciência que repele o mal que ele possa fazer, muitas vezes, ou até na maioria das vezes, dependendo do grau de razão existente,
a balança pode pender para aquilo que mais pesa na tomada de decisões no curso da vida de um modo geral, e especificamente no trato educacional. Uma crítica profunda fez o autor em relação aos trabalhos de escritores que buscam com maior vigor despertar, através de suas obras, o instinto animalesco do interior dos indivíduos, comparando as paixões humanas com uma correnteza. São elas que mais nos arrastam para baixo, tornando uma atividade fácil lidar com as coisas que mais excitam as paixões da alma, do que com a razão superior, a qual funciona como um elemento que restringe, trava os instintos inferiores. E isto é eclode na fase adulta. Mas ainda na fase da infância e adolescência, muitas são as queixas de professores, a falta de atenção, a indisciplina em sala de aula. Então ele afirma que o problema está lá. A exposição deste público infanto-juvenil a conteúdos que exploram esta inclinação humana, tornando apto a não resistir, resultando a derramar no ambiente escolar aqueles que estão cheios no seu interior. Não apenas conteúdos escritos, mas também a qualidade das diversas mídias disponíveis podem trabalhar para interferir no estabelecimento de um grau de educação que permita uma reação a esses agentes prejudiciais. Então, como mencionamos no título, apesar de uma criança ou adolescente estar inserido em um meio permeado destas contradições ao bom desenvolvimento ético e espiritual, cabe aos mestres, se estes também estiverem com a plena consciência de que educar é mais do que instruir, despertar os canais, que são parte integrante, ou seja, embora o meio que uma criança ou adolescente esteja exposto pode tentar sufocá-la, arrastar para um modo de vida, uma educação não completa, mas a consciência está em cada um. Então cabe essa consciência ser despertada para que ele resista ao meio, que aquele meio que o arraste para um caminho ruim não seja um determinismo. Então é parte integrante de cada pessoa. A consciência e o espírito. Isto não implica na pregação de qualquer ato ou segmento denominacional, religioso, porém ele enfatiza o conhecimento de Deus para a transformação do ser, uma vez que ele é a própria vida, harmonicamente estando a consciência e a vivência de todos. Então isso torna a uma educação impulsionadora da justiça, da ética e da felicidade. Ele afirma que isso tudo é que provoca a verdadeira educação e a verdadeira felicidade. Desenvolver um senso de disciplina não é tarefa fácil. Se na idade adulta, quando o desenvolvimento cognitivo já está completo, causa implicações no momento que ficamos na encruzilhada entre a liberdade e a contenção de nossas ações, ou mesmo pensamentos, imaginemos na infância ou na adolescência, que torna o ser humano mais vulnerável no complexo mundo no qual vivemos. A liberdade total fere os princípios da responsabilidade. O agir fora do contexto, que dá o suporte harmônico na convivência social, vai de encontro à consciência. Porque os seres humanos têm a devida ciência, tanto do bem quanto do mal. É por isso que existe o sentimento de culpa que é acionado após a realização de um ato impróprio, de acordo com as convenções da sociedade vigente. Com estas palavras, podemos pensar por que muitas pessoas transgridem continuadamente
os requisitos essenciais da ética, da justiça e assim por diante. Os chamados de reincidentes ou transgressores contumazes. Isto ocorre porque eles deixaram preencher o seu ser, o seu interior, de elementos que originaram as transgressões, sufocaram a sua consciência, muito embora ela tenta alertá-lo, tornando um escravo, porque a consciência ela tenta alertar, mas é sufocada pelo seu ego e a pessoa transforma-se em um escravo. A verdadeira educação consiste justamente nisto, preencher o ser para transformar o agir, conhecer a liberdade, mas apoiar-se na responsabilidade para consigo, bem como com o seu semelhante, a natureza. E mesmo que em certos momentos da vida aconteçam conflitos entre o ego e a consciência, esta última será resiliente, será forte o suficiente para superar o seu adversário, que é o ego humano.